Eu sou o professor Marcos Bancilon, a matéria é Biologia 2, o capítulo abordado será o capítulo 5, do livro 2, e a série segundo ano único. Tá? O conteúdo abordado, dando continuidade ao programa, é o conteúdo das angiospermas. E eu vou trabalhar inicialmente um breve histórico sobre como essas plantas surgem evolutivamente dentro do contexto dos seres vivos no planeta Terra. Inicialmente, a gente fala sobre a ideia do que seria angiosperma. Angel é uma palavra que vem do grego, chamado urna, que designa urna, vaso, e esperma, que designa semente. Essas plantas elas vão surgir evolutivamente no período aí, na era mesozoica, no Cretáceo, entre 65,5 e 145,5 milhões de anos aí. Elas diversificaram na era Cenozoica, no período Paleogênico, na época do Paleoceno. Tá? Surgem junto com as gimnospermas dentro do grupo das progimnospermas. Esse grupo, inclusive, ele é considerado monofilético. Por quê? Porque no contexto do grupo, tanto o gímeno quanto o anjo surgem juntas a partir desse grupo inicial, que é o grupo das progimnospermas. O surgimento das flores e dos frutos ocorre diversificando esse grupo, que agora é conhecido como angiosperma. Está aqui o último grupo no contexto da filogenética. Falando sobre angiospermas e dando continuidade, a gente tem a questão da diversidade. São aproximadamente 285 mil espécies já descritas dentro desse grupo. A divisão ela vai ser conhecida como antófita ou magnoliófita atualmente. A palavra anto vem de flor, fito, planta, e ele é dividido em 3 classes que atualmente são usadas para distinguir as plantas atuais. O grupo das dicotiledôneas, que é um grupo que atualmente é considerado pequeno, porque ele foi revisto e a taxonomia foi atualizada. O grupo das eudicotiledôneas, que são as dicotiledôneas verdadeiras, que é o grupo onde a gente tem o maior número de espécies, e o grupo das monocotiledôneas, que acompanha em seguida o grupo das eudicotiledôneas. Ali na lateral eu tenho a folha de um milho representando uma monocotiledônea. Aqui, no contexto dessa imagem, a gente pode visualizar a diferença entre monocotiledônea e dicotiledônea inicialmente. Primeiramente, o que eu tenho que entender é que monocotiledôneas possuem somente um cotilédone. Já dicotiledôneas vão possuir 2 cotilédones. Outra questão interessante é a abordagem com relação à germinação desse tipo de planta. Monocotiledôneas, quando germinam, elas mantêm os cotilédones abaixo do solo, ou seja, a planta emerge, e o cotilédone se mantém abaixo do solo. Esse tipo de germinação nós classificamos como hipógea. Já as eudicotiledôneas, a germinação ocorre da seguinte forma. O cotilédone ele sai do solo junto com a planta e ele se torna, na verdade, uma folha modificada, onde essa folha modificada ela vai trabalhar no processo de nutrição e desenvolvimento inicial da planta. Inclusive, um experimento lá nas séries iniciais é feito com os grãos de feijão, onde se coloca o grão de feijão dentro de uma caixa escura, em um pedaço de algodão embebido e espera-se que ele germine. Quando ele é colocado em um ambiente escuro, a planta germina mesmo sem a presença do sol, por causa dos nutrientes contidos dentro dessas folhas modificadas. Aqui eu mostro, basicamente, as diferenças entre os 2 grupos, monocotiledôneas e dicotiledôneas. Aqui no desenvolvimento do embrião, como eu já falei, um só cotilédone. Aqui eu tenho 2 cotilédones, As folhas de monocotiledôneas vão ser consideradas paralelinérvias, ou seja, as nervuras elas são paralelas, Já as dicotiledôneas, as nervuras elas são diversificadas, elas não ocorrem igual ao que a gente vê aqui na monocotiledônea, ou seja, eu tenho um eixo central de desenvolvimento e vários eixos laterais de desenvolvimento. Com relação ao caule, a formação dos feixes liberolenhosos, que são os feixes onde a gente vai encontrar a produção, o encaminhamento de substâncias da seiva bruta e substâncias da seiva elaborada, nas monocotiledôneas o alinhamento vai ser todo proporcional, ou seja, ele vai estar todo alinhado
né, em um único eixo. Já nas dicotiledôneas, esse eixo é disperso. Esses feixes de liberolenhosos eles vão estar desorganizados. A raiz em monocotiledônea é considerada fasciculada. Já no caso da raiz da eudicotiledônea, ela tem um único eixo de crescimento. Ela é considerada pivotante. Fasciculada, como eu falei aqui, é uma raiz que se desenvolve em forma de cabeleira, né? Os vasos condutores na raiz, né, eles também têm uma organização diferenciada. Se na monocotiledônea o eixo caulinar com relação aos feixes de liberolenhosos são organizados, aqui na raiz os vasos condutores desses feixes eles são desorganizados. Já no caso da dicotiledônea, os feixes são organizados, o que é diretamente diferente da organização do caule. As flores em monocotiledôneas são consideradas trímeras. O que é que ele quer dizer com isso? Essas flores elas têm 3 peças em cada nível. Por exemplo, aqui eu tenho 3 pétalas, 3 sépalas nessa organização. Já no caso das flores de dicotiledôneas, das eudicotiledôneas, eu tenho estes arranjados em 5 pétalas, né? São consideradas pentâmeras, trímeras, pentâmeras. Nas características gerais, inicialmente a gente entende que angiospermas são plantas eucarióticas, estão presentes dentro do domínio eucária. Ou seja, a sua célula, que no caso é a célula vegetal, vai possuir um núcleo que vai estar contido dentro de uma carioteca, né? Ali a abordagem da carioteca, né, dentro da célula vegetal. Além disso, eu também tenho o fato de serem pluricelulares, ou seja, as células vão formar tecidos verdadeiros. Elas não são desorganizadas e não estão dispersas, né? O reino é considerado o reino planta, né? Por quê? Porque são organismos considerados fotoautotróficos, que realizam o processo de produção do próprio alimento a partir da luz solar, fotoluz, autotrofia, produção de alimento, né? E aqui eu tenho um esquema do processo de produção fotossintética, né? Aqui eu tenho basicamente a água e o CO2 entrando, né, e sendo liberada aqui a glicose e o oxigênio sob a ação da luz, né? Embaixo a fórmula simples. A clorofila que a gente vai encontrar é a clorofila A e B, que já estava presente no grupo que evoluiu, né, que é o grupo a qual as angiospermas pertencem, que é o grupo das carofícias, que são algas verdes, tá? Além disso, eu tenho o espectro de absorção da luz aí com relação a esse tipo de clorofila, né? Inicialmente a gente sabe que a clorofila A faz parte do fotossistema 1 e a clorofila a clorofila B faz parte do fotossistema 2. Eu tenho aqui a amplitude com relação ao comprimento de onda e os nanômetros de captação da luz, né, dentro dos espectros de coloração, tá? O amido vai ser a substância de reserva que já estava presente também nas algas carofícias, né? Aqui eu mostro o amiloplasto, que é o grão de amido presente na maior parte das plantas, tá? Também eu vou ter, no caso, a presença da parede celulósica, que é uma parede constituída a partir de um açúcar, né, complexo. Esse açúcar complexo, ele é um polissacarídeo, na verdade, e ele dá enrijecimento a essa parede, né, e dá proteção também com relação à própria célula vegetal e à membrana plasmática, né. Aqui ele também tem os chamados plasmodesmos, que vão fazer as intercomunicações entre as células. São canais que vão comunicar cada área de espaço intercelular, no caso, célula a célula, tá? Também vou ter os tecidos de sustentação, que são conhecidos como colênquima, inicialmente, e esclerênquima. São tecidos que vão dar rigidez, né, que vão manter partes da planta rígida, fazendo com que ela tenha um desenvolvimento maior do que o normal, né, maior do que o desenvolvimento inicial, lá que a gente viu nas briófitas e nas pteridófitas, tá? Também, o ciclo encontrado é o ciclo conhecido como haplodiplobionte, onde eu vou ter 2 fases. Uma fase que é diploide, por isso é considerada diplo, e uma fase haploide, que é considerada haplo, né? Eu tenho uma meiose espórica, que é uma meiose intermediária que acontece na geração dos esporos, e, claro, a mitose ocorrendo para a formação aí dos gametas, né? Em seguida, posterior, fecundação, tá? Também são plantas consideradas vascularizadas, onde eu vou ter, dentro do processo de vascularização, o chamado xilema,
que conduz à seiva bruta, né? E o chamado floema, que conduz à seiva elaborada. Tá? Também são consideradas plantas cormófitas, porque vão possuir todas as partes, raiz, caule e folha. Também são plantas espermatófitas, porque vão possuir a semente como a forma de dispersão. Também, além de serem espermatófitas, a gente considera essas plantas matrotróficas, né? Na verdade, todas as plantas são matrotróficas, mas especialmente a angiosperma, a semente ela tem a função de guardar o material nutritivo, né? E garantir a sobrevivência do indivíduo na próxima germinação. São, como eu falei, matrotróficas, o material de nutrição ele é proveniente da planta-mãe, e isso vai garantir o desenvolvimento, né, das plantas que virão posteriormente. Além de tudo, são fanerógamas, porque possuem estruturas reprodutivas evidentes, né? Aqui eu tenho um exemplo de fanerógamas e de criptógamas. Inicialmente, as criptógamas eram chamadas de briófitas e pteridófitas, estavam dentro do grupo, né? E aqui eu tenho o fanerógama dentro do segundo grupo, que é gímeno e anjo. Esporófito vai ser independente e permanente, né? Além disso, ele também tem uma classificação específica, sendo monóico, quando o esporófito ele vai possuir os dois sexos na mesma planta. E dioico, quando ele vai possuir os sexos separados, no caso, na espécie, né? Eu tenho plantas diferentes para sexo masculino e sexo feminino dentro da espécie aí, vegetal. Sinfonógamas, porque a sua reprodução vai estar independente da água, o que não acontece nos grupos anteriores, no grupo de briófita e no grupo de pteridófita, né? Já que essas plantas elas têm o gameta flagelado, que se desloca a partir da água para fecundar, no caso, o gameta masculino fecundando o feminino, né? Aí eu tenho um exemplo da formação do tubo polínico a partir do grão de pólen, né? Por isso elas são consideradas sinfonógamas devido à questão da formação do tubo polínico ou sifão polínico. O gametófito ele é considerado temporário. No caso dessas plantas, o gametófito masculino será o tubo polínico, né? E a gente pode ver aí no caso da estrutura feminina, né? A gente vai ter aqui o desenvolvimento desse gametófito até o processo de formação do saco embrionário com a estrutura reprodutiva, né, esperando a fecundação. Aqui no masculino, né, o grão de pólen sendo liberado, que é o gametófito, que vai se desenvolver no tubo polínico para ocorrer, no caso, a fecundação na estrutura feminina. Possui flores verdadeiras e estão divididas em dois grupos. Primeiramente, as consideradas monóclinas, né, que são flores que vão possuir tanto estames quanto estrutura reprodutiva feminina, né, também quanto as flores consideradas díclinas, que no caso vão possuir somente a estrutura masculina e feminina separada, né? A dupla fecundação ocorre nesse grupo facilmente, né? O que é que acontece no caso? O grão de pólen ele acaba se fixando aqui na região do estigma e ocorre o desenvolvimento lateral desse tubo polínico, até que se chega ao saco embrionário e essas células, que são os núcleos polares, venham a fecundar a estrutura, né, feminina aqui, dando origem tanto à parte nutritiva da semente como ao embrião. A reprodução das angiospermas. Inicialmente, eu entendo que angiospermas possuem uma reprodução assexuada. Essa reprodução assexuada, ela é considerada uma reprodução vegetativa, onde eu faço a quebra ou a retirada de pedaços da planta, né? E eu posso inserir em outro substrato e aí eu vou ter o desenvolvimento, né? No caso, vai ocorrer o desenvolvimento dessa planta, né? Dando origem, na verdade, a um clone da planta original. Também, sob forma de reprodução assexuada, eu tenho a reprodução in vitro, né, onde eu consigo pedaços da planta e esses pedaços eles são seccionados para poder fazer com que eu possa, na verdade, originar novas plantas a partir do indivíduo inicial, tá? É considerada, como eu falei, propagação vegetativa. Essa propagação vegetativa ela é dependente das chamadas gemas.
Essas gemas são destacadas e, como eu falei, são feitas estacas dela e a partir daí uma nova planta é adquirida. Qual é o problema com relação a isso aqui? A esse tipo de reprodução? A diferenciação genética, que acaba não ocorrendo, porque não ocorre a fecundação. Em seguida, a reprodução sexuada, que também é considerada singamia, onde eu vou ter a junção de gametas a partir de um processo de fecundação, e esses gametas eles vão acabar originando um embrião logo após a fertilização, e esse embrião vai junto à semente originar um novo indivíduo. A presença de pedúnculo e também de verticilos florais, onde a gente vai ver aí, claro, o cálice, onde esse cálice vai estar composto das sépalas, e essas sépalas elas são de importância, pois elas acabam protegendo o perianto, né, o perímetro floral, e eu tenho a corola, onde essa parte vistosa, na verdade, tem a função de atrair o polinizador. Também, como dentro da estrutura reprodutiva, eu vou ter o androceu, que é a parte masculina de reprodução da planta, onde aqui eu vou ter basicamente, né, os chamados estames, com a antera, com o filete, né? E também a estrutura reprodutiva feminina, conhecida como gineceu, onde aqui eu vou ter o estigma, o estilete, o óvulo e o ovário, né? Androceu. Basicamente, o androceu é a parte onde a gente vai encontrar o órgão reprodutivo masculino da flor. Esses estames também são considerados microsporófilos, porque vão ser portadores dos microsporângios, né? As anteras, elas geralmente são consideradas bilobadas, ou seja, elas vão possuir 2 lobos, e esses lobos eles vão estar no processo de armazenamento do grão de pólen, né? Aí eu estou mostrando a antera. Em seguida, eu tenho o conectivo, que é essa região central aí de ligação entre os lobos da antera. Esse conectivo, ele é composto de uma proteína chamada de conectina. E essa proteína, ela vai selar, no caso, essa abertura central, fazendo com que ela venha somente a se perder na hora que for ocorrer, no caso, a liberação desse grão de pólen. Ainda, além de tudo, eu tenho o filete que sustenta, né, os lobos da antera na própria estrutura reprodutiva masculina da flor, tá? Em seguida, as anteras, dentro das anteras, eu vou ter aí o saco polínico, que são os microsporângios. Nesses microsporângios, eu vou ter, no caso, os chamados andrósporos, que são células consideradas diploides, onde essas células diploides, elas vão acabar originando, né, os chamados grãos de pólen. Dentro do andrósporo, após a divisão do andrósporo, na verdade, que são células diploides, ele vai formar 4 micrósporas. E essas micrósporas, elas são consideradas células haploides, né, também chamadas de andrósporos, porque andro masculino, esporos vem de esporia, né, e acabará originando o chamado gametófito masculino, que é o grão de pólen, que vai estar pronto para o processo de fecundação, né. Além de tudo, eu ainda tenho no grão de pólen, né, as partes que a gente vai encontrar aí na anatomia do próprio grão de pólen. O primeiro vai ser a intina, que é a parede interna aí, né, composta de celulose e de pectina, tá? Aqui está marcando a intina. Logo em seguida eu tenho a exina, que é a parede externa, composta de esporolenina, né? Ela é mais interna e ela dá uma proteção maior. Além disso, além da exina, eu também vou possuir, no caso, o tubo polínico, que será um ponto focal da germinação aí do processo de produção desse tubo polínico e da posterior fecundação que vai ocorrer, no caso, nas plantas. No gineceu, que no caso será o órgão feminino, né, reprodutivo da flor aí, eu vou ter, claro, os carpelos, que é a parte, né, inteira do gineceu. Todo o complexo de reprodução feminino é considerado chamado de carpelo. E esses carpelos, né, ele também pode ser conhecido como megasporófilos, vão acabar portando os chamados megasporângios, onde eu vou ter inicialmente o estigma, né? Olha aí no carpelo. Esse estigma, ele vai ser a abertura da estrutura, né, para receber, no caso, o grão de pólen, quando ele chegar. O estilete, que também ali, no caso, na gravura, está sendo chamado de estilo, né?
Esse estilete é a partir dele que o tubo polínico vai se desenvolver para que se chegue até a estrutura reprodutiva feminina. E o ovário, né? Onde dentro do ovário eu vou ter, na composição desse ovário, os óvulos e, claro, a oosfera que será fecundada e vai originar, no caso, as sementes com o material nutritivo e com o embrião, né? Além de tudo, eu também tenho as pétalas. Nesse conjunto das pétalas, eu tenho um processo de polinização, né? E essa polinização, ela é necessária porque a planta não consegue se reproduzir sem o auxílio de algum mecanismo, né? E esse mecanismo adotado por elas é a forma, né, conhecida como o mecanismo de coevolução, onde a planta evolui concomitantemente com o seu próprio, né, polinizador. Além disso, eu também tenho as sépalas, que vão compor esse cálice, e esse cálice, como eu falei, ele vai dar proteção a todo o perianto, ele vai proteger a estrutura reprodutiva total da planta aí. Aqui a gente encontra o ovário, né, que é a primeira parte aí do desenvolvimento da estrutura reprodutiva feminina, né? Logo em seguida ao ovário eu encontro o megaesporângio, onde eu vou encontrar dentro desse megaesporângio o óvulo, né? Esse óvulo ele irá originar, a partir de divisões mitóticas, a célula-mãe do megáspora, né? Onde esse megáspora ele vai depois se dividir em 4 células, a partir de um processo de megaesporogênese, que vai, no caso, sofrer uma meiose espórica e originar o que a gente conhece como os 4 megásporos. Esses 4 megásporos, né, que vão, no caso, ser haploides, N, eles irão dar origem, né, a um megásporo funcional, e a partir de 3 mitoses ele vai formar um saco embrionário, onde dentro desse saco embrionário eu vou ter contido aí 3 antípodas, né, que são células anexas, né? Além das 3 antípodas, eu também tenho 2 sinérgides. Tanto antípodas quanto sinérgides acabam se degenerando após o processo de fecundação, né? Além disso, eu também tenho os 2 núcleos polares, que são esses núcleos que vão se juntar para dar origem a uma célula diploide, que será fecundada por uma célula haploide e irá gerar um tecido triploide, né? E, claro, não menos importante, é a oosfera que irá originar o embrião, né? Os núcleos polares, quando fecundados, né, dando origem a esse tecido triploide, esse tecido triploide, na verdade, é chamado de endosperma, irá ser o tecido de nutrição do embrião após o processo de fecundação. Bom, com relação à evolução das estruturas reprodutivas, a gente tem aí, basicamente, a evolução desses estames e desses carpelos. Provavelmente, o processo que originou a estrutura reprodutiva, tanto masculina como feminina, estava envolvido nessas chamadas folhas férteis, né? Provavelmente, uma folha específica possuía a estrutura reprodutiva, a estrutura fértil de reprodução, tanto masculino quanto feminina, e acabou ocorrendo um processo, né, de formação dos atuais órgãos reprodutivos, onde a gente pode ver aqui, a partir de uma folha, o processo de enrolamento e, claro, posteriormente o desenvolvimento, claro, no contexto evolutivo, né, das chamadas, do chamado androceu. E o mesmo processo ocorre aqui para a estrutura do ovário, onde eu tinha também folhas que eram provavelmente férteis, acabam se enrolando com o passar do tempo e desenvolvendo aí a parte do chamado gineceu, onde aqui dentro eu vou encontrar os sacos embrionários que vão ser competentes com relação ao processo de originar novos indivíduos, né? Bom, aí eu também tenho um processo conhecido como placentação, onde a placentação é a disposição dos grãos de pólen, dos grãos, dos sacos embrionários, dentro do contexto dos ovários. Aqui eu tenho a chamada placentação marginal, onde a gente pode ver que ela vai estar relacionada às margens. Por quê? Porque aqui provavelmente é a prega de junção do ovário. Então, todos
os óvulos dentro dos sacos embrionários vão estar dispostos aqui nessa área conhecida como área marginal, tá? Além da placentação marginal, eu tenho a placentação parietal, onde eu vou ter essa disposição lateral, sempre nas duas áreas. Aqui é uma vista superior, né? E aqui é uma vista frontal, tá? Essa disposição a gente pode ver desses sacos embrionários localizados aqui, né? E claro, isso aqui tem relação com o processo de formação do tubo polínico e da posterior fecundação. Além da placentação parietal, eu tenho a placentação axial, também chamada de axilar, onde a disposição vai estar relacionada às chamadas axilas. Aqui eu tenho um ovário chamado de bilocular, porque ele possui dois locos, né? Um encaixe e outro. E aqui eu tenho um ovário trilocular, onde eu tenho 3 encaixes aqui, tá? Novamente, aqui a gente pode ver o processo de formação dos sacos embrionários localizado nas axilas da planta, tá? do ovário da planta. Também tem um processo de placentação chamado de central livre, onde eu tenho a disposição central de um eixo e todos os sacos embrionários vão estar dispostos nesse eixo, né? Sem divisão, sem separação, tá? Vocês podem ver aqui, ó, ele se dispõe sempre nesse eixo central, por isso ela é chamada de placentação central. E claro, a apical que vai se dispor aqui na região do ápice, né, do ovário, tá? Geralmente um único óvulo. Isso aqui é um exemplo, a gente pode relacionar com a manga, com o pêssego, isso varia muito. Na verdade, a manga é basal, mas o pêssego talvez seja apical, né? E aqui o basal, que é muito similar ao apical, mas só que se dispõe na região de baixo aqui, né, da disposição do ovário. Tá? Com relação à polinização, bom, nos eixos de polinização eu tenho aí, claro, antera, grão de pólen e estigma. E eu tenho que entender que nessa polinização, a disposição, no caso relacionada a essa polinização, ela vai ter uma relação direta com esses 3 órgãos, né? E claro, o organismo que coevoluiu junto à planta, no caso a angiosperma, que necessita do processo de polinização. Bom, basicamente na polinização, um agente, independente de qual seja o agente, apesar de aqui estar ilustrado como uma abelha, vai carregar essa estrutura reprodutiva masculina até a estrutura reprodutiva feminina para que haja o processo de fecundação na flor. Tá? Por isso que as flores vão possuir geralmente esses periantos, né? Essas estruturas vistosas para chamar a atenção de polinizadores. Além disso, nesse próprio perianto floral, a gente também pode encontrar, às vezes, nectários, que são órgãos que vão acabar liberando quantidades de néctar, de substância adocicada, que vai nutrir, né, o inseto ou o agente que seja, né, que vai realizar a polinização, e até mesmo os chamados osmósforos, que são órgãos que vão liberar uma quantidade grande de perfume, de cheiro, para atrair a atenção desse polinizador. Tá? Bom, a primeira polinização é chamada de anemofilia. Eu não sei se está muito claro, mas talvez dê para ver aqui nessa região, que existe uma espécie de poeira sendo liberada. Tudo bem que eu usei a imagem de uma gimnosperma, que não está relacionada ao grupo diretamente, mas usei para exemplificar porque essa dispersão do grão de pólen com relação aqui ao vento, né, é o que vai, na verdade, levar, é o agente que vai levar a anemofilia, é o vento que irá levar o grão de pólen, que é o gametófito masculino, até a estrutura reprodutiva masculina para que haja o processo de fecundação, né? Em seguida, eu tenho a chamada entomofilia, onde a gente pode ver aqui uma abelha, onde na região superior da cabeça dela vão estar colados diversos grãos de pólen, que ela vai acabar conduzindo até a flor e realizando a fecundação da flor. Uma questão interessante é que, geralmente, a flor, ela não somente se adequa em nectário, em osmóforo, com relação ao polinizador, mas até a estrutura da flor, ela tem uma relação com o polinizador. Ela tem uma relação no caso, recepção, para receber esse polinizador. Algumas flores, inclusive, criam esquemas, né, específicos de
de polinização, onde na dinâmica da própria estrutura anatômica da flor, o inseto às vezes ele se encaixa ali e ele fica preso por um tempo para soltar essa quantidade de grão de pólen que ele tem aderido ao corpo, para que a fecundação possa acontecer. Além disso, eu também tenho a ornitofilia. Às vezes, alguns pássaros, às vezes não, muitas vezes alguns pássaros, eles acabam realizando esse processo de fecundação. Inclusive, existem flores, como é o caso da rosa do deserto, que é uma flor que está muito em alta agora como espécie ornamental. Ela tem uma dinâmica bem interessante com relação ao pássaro, que na verdade o pássaro precisa rasgar o eixo basal da flor para conseguir conduzir o grão de pólen até a estrutura feminina. Então, ele enfia o bico na região da base e ele sobe com esse bico até a região apical, rasgando a flor lateralmente mesmo, para realizar o processo de fecundação. Tá? Além disso, eu também tenho algumas plantas que acabam sendo fecundadas por hidrofilia. Nesse caso, o exemplo é um nenúnfa, ou até mesmo uma lótus ou uma vitória régia, né? São plantas que costumam necessitar da água para que a fecundação ela possa acontecer. E eu tenho também algumas espécies que são fecundadas por morcego, por isso quiropterofilia. É um exemplo, no caso, a bananeira, né? Morcegos realizam a fertilização dessas plantas, né, há muito tempo, né? Por isso existe um processo de coevolução. Inclusive, dá para perceber aqui o encaixe da cabeça do morcego na região da flor e a língua dele que consegue chegar até o nectário. Quando essa língua retorna, a cabeça dele vai estar encostada aqui na região da antera e ele vai acabar conduzindo, né, esse grão de pólen que ele vai captar aqui para outra planta, realizando um processo chamado de fecundação cruzada, que esse, na verdade, é o objetivo do processo de polinização. Eu tenho também algumas espécies, como é o caso de alguns moluscos, que realizam a chamada malacofilia, que acabam conduzindo o grão de pólen de uma espécie para outra, né, a partir do movimento. Esses moluscos, geralmente, eles estão associados a plantas aquáticas, né, e eles acabam conduzindo esse grão de pólen para outras plantas para que a fecundação venha a ocorrer. Plantas que vão ser polinizadas por animais, elas possuem características próprias, né? Como, por exemplo, o perianto sempre será vistoso, né? Olha, isso aqui é um exemplo de perianto, né? Você pode perceber que existe uma coloração arroxeada aqui, que no distoante da luz do dia, né, esses animais acabam enxergando essas colorações aqui de forma contrária, né? Sempre a parte escura vai ser clara para eles e, no caso, a parte clara vai ser escura para eles. Isso aqui é para identificar o perímetro, né, de chegada do animal até o conhecido nectário, né? Aqui eu tenho a questão do perianto e agora o chamado nectário, que é onde o animal ele entra para conseguir se alimentar. Ele vai beber ali de um líquido, né? E esse líquido ele tem uma composição baseada em alguns açúcares que atraem, né, esse tipo de inseto. E uma questão interessante com relação a isso é que enquanto ele está realizando a polinização, ele bate aqui nessa região dessa antera, que dá para ver aqui nitidamente, que aqui é uma antera, onde isso aqui vai estar rico em grãos de pólen, né, que ela já vai estar aberta, e em outras flores ele consegue acabar conduzindo e realizando a formação do tubo polínico a partir do processo de fecundação, aqui nessa área do estigma. Ó. Essa área aqui é o estigma, aqui eu tenho basicamente, né, a antera. Tá? E claro, os chamados osmósforos, que são órgãos de cheiro, né? Essa planta em específico, a gente pode perceber que ela possui um osmóforo bem evidente, ou seja, é dessa determinada região que eu tenho glândulas de odor que vão liberar esse perfume e conseguem atrair insetos até mesmo afastados a quilômetros dessas plantas, né? Eles conseguem chegar até elas e realizar esse processo de fecundação. Bom, além de tudo, eu tenho poucos grãos de pólen, né? Mas todos eles vão ser considerados pegajosos. Por quê? Porque esse grão de pólen ele precisa estar aderido ao animal que vai conduzi-lo, né? A um desses indivíduos aqui, que vai conduzir até
à próxima planta, né? E aí é por isso que a planta vai acabar investindo pouco em grão de pólen, mas eles têm que ser eficientes. Como? Sendo então considerados pegajosos. Essas plantas mesmo, são os hibiscos, você pode entrar em contato com essa estrutura reprodutiva dela, ao colocar a mão você percebe que automaticamente esse grão de pólen aqui gruda na sua mão. E uma questão interessante com relação a algumas plantas, como é o caso de alguns tipos de orquidácea, né? Essas orquídeas elas conseguem inclusive disparar, né, esse grão de pólen na testa ou na cabeça do animal, do inseto, do próprio morcego, do pássaro, para que quando ele venha visitar outra planta, ele consiga levar esse grão de pólen, né? E é engraçado que geralmente a estrutura reprodutiva masculina está em um tipo de flor e a estrutura reprodutiva feminina está em outro tipo de flor, né? São duas flores com formas diferentes. Elas são consideradas, então, flores díclinas, né? Eu tenho flor macho e flor fêmea, porque uma flor é estaminada e a outra flor é pistilada. Estaminada porque só possui estames, pistilada porque vai possuir somente pistilo, que no caso é a estrutura reprodutiva feminina, tá? Além disso, o estigma também ele vai ser estreito e os estames vão ser curtos. Eles precisam receber o grão de pólen e serem eficientes na formação da estrutura do tubo polínico. Bom, pessoal, concluindo essa parte, né, logo em seguida a gente volta e já retoma, né, o conteúdo.